Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, atualização, informação e jornalismo na hora do seu almoço. Em Nova Prata, agora fazem 18 graus, o céu está ensolarado e a previsão é de que tenhamos tempo estável no dia de hoje. Amanhã as chuvas retornam e permanecem até a sexta-feira. O sol volta no próximo sábado, então por hora essas são as previsões. Avançando pelas notícias, justamente falando sobre o clima na Serra Gaúcha, pelo portal da Rádio Solares, a instabilidade segue nesta quarta-feira. Não se descarta aí, claro, a possibilidade de chuvas ao longo do dia e as temperaturas vão ficar na casa dos 16 aos 18 graus. Nas diferentes regiões do estado, sobretudo nas metades norte e leste, incluindo a região metropolitana, vai ocasionar aí chuvas sazonais ao longo do dia. E em pontos do leste e no litoral há risco de temporais. Avançando pelas notícias e as novidades aqui da nossa região, começamos por Nova Prata, onde a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, recuperou um veículo que havia sido furtado na cidade. Foi na manhã de ontem, após denúncias, a PRF localizou aí em uma via paralela à BR-470 um veículo Gol abandonado às margens da rodovia. Ele foi encaminhado para a Polícia Judiciária e depois será restituído aí ao seu respectivo dono aqui na cidade mesmo. Em Vila Flores, os destaques é que a próxima Feira da Agricultura Familiar, que ocorre no próximo sábado, dia 12, terá novidades. A próxima feira, que ocorre concomitante ao Dia dos Namorados, vai ter mais uma edição, ocorrendo das 8 às 12 horas para os consumidores de toda a região que tiverem interesse. Nesse sábado, além dos produtos locais, haverão outras novidades disponíveis, como orquídeas, os Santo Antônios abençoados, feitos aí a partir do artesanato, e diversas novidades promovidas aí pelos moradores da região. Seguindo com as notícias, nós vamos a Veranópolis e as informações epidemiológicas. Segundo a Rádio Estúdio, a cidade de Veranópolis, no dia de hoje, registrou o maior número de casos de Covid-19 em 2021. Segundo os testes repassados, existem 281 casos ativos na Terra da Longevidade, fazendo com que seja o maior número já registrado esse ano, né, superior aí às marcas anteriormente fixadas, e nós seguimos monitorando esses números e mostrando eles para vocês. Indo para a Serra Gaúcha, em Antônio Prado, iniciaram as obras de pavimentação da linha Santo Isidoro, que corta o interior do município. Foi iniciado o trabalho de pavimentação pela empresa MPX. A projeção é de acordo com as condições climáticas que na próxima semana os trabalhos sejam concluídos. Posteriormente também será feita a pintura. A estimativa é que a obra dure 15 dias e o trecho asfaltado tem 1.800 metros. E também, né, o investimento da obra é de quase R$ 1.600.000 e ela é promovida aí pela Prefeitura de Antônio Prado. Seguindo com as informações, vamos a Bento Gonçalves. Após receberem premiações na França e também na Inglaterra, os vinhos e espumantes brasileiros também arrecadaram medalhas na Espanha. A Barcus 2021 conferiu 12 premiações para rótulos brasileiros. Depois da França e do Reino Unido, os espumantes e os vinhos nacionais foram premiados aí com 12 medalhas em Madrid, na Espanha. Vinhos espumantes de diferentes regiões que em um universo de mais de 1.691 amostras de 15 países se destacaram pela sua qualidade, mostrando que o Brasil produz rótulos diferenciados. O júri internacional era composto por 83 especialistas e o torneio aconteceu de 24 a 28 de maio.
E a grande medalha de ouro foi entregue aí à Casa Valduga 130, espumante Blanc de Blanc, da Casa Valduga Vinhos Finos. Destaques também para a medalha de ouro com a Aurora Espumante Brut Rosé, a Bueno Anima Gran Reserva, a Casa Valduga 130 Espumante Rosé e a Zanotto Sauvignon Blanc 2020 da Vinícola Campestre de Vacaria. Então, esses são os prêmios internacionais pelos vinhos produzidos aqui na região da Serra. Avançando com as notícias e também falando sobre o aspecto epidemiológico, no dia de ontem, em Bento Gonçalves, o Fast Track do Hospital Tacchini, que é o local onde são prestados os atendimentos, atingiu um novo recorde em número de pessoas que buscaram o atendimento hospitalar. A estrutura atingiu seu recorde histórico de atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Foi na última segunda-feira, dia 7. Ao todo, 114 casos, superando os 105 que haviam sido registrados na última quarta-feira, dia 2. Em função do crescimento e do número de atendimentos realizados na estrutura, desde o início da pandemia, são feitas aí uma triagem dos pacientes com sintomas respiratórios para o posterior encaminhamento. Então, em Bento Gonçalves, no Hospital Tacchini, aumentou e muito o número de atendimentos e já se bate aí os recordes em números de pessoas que buscam o recurso médico. Em Bento Gonçalves, também, informação da administração pública, o 13º salário dos funcionários públicos da Prefeitura será antecipado. Segundo informações, o secretário da administração, Matheus Barbosa, o pagamento será realizado aos efetivos, aos comissionados, aos contratos temporários e aos aposentados. Conforme o prefeito Diogo Siqueira, o planejamento financeiro permite que a Prefeitura honre o compromisso com os servidores sem afetar os demais fluxos do caixa municipal. Em torno de 6 milhões de reais serão injetados na economia local, movimentando o comércio e os serviços, conforme descreve o prefeito, com a antecipação do pagamento do 13º salário. Agora um caso curioso que chamou a atenção das diversas mídias no dia de ontem. Um acidente automobilístico que aconteceu em Farroupilha, na RS 122, quando um sujeito foi descoberto aí no porta-malas de um veículo, um Renault Logan, que seguia sentido região metropolitana. Segundo informações que são repassadas por diversos meios de comunicação, nesse caso o portal NH, o casal de Novo Hamburgo, que estava dirigindo o Renault Logan, teria sequestrado o homem que estava no porta-mala para vingar o estupro do filho de 7 anos. Suposto abusador é companheiro da avó da vítima e foi resgatado no porta-malas de um carro que se acidentou na RS 122. A cada momento sai uma informação nova sobre essa batida de carro incomum, né? Um carro colidiu com um caminhão, a família não se feriu, mas os bombeiros encontraram um sujeito preso no porta-mala. E a principal suspeita até agora levantada é que se tratava aí de um sequestro por conta de uma vingança de um crime anteriormente cometido. Indo para a metade norte do estado, as informações que nós temos em Lagoa Vermelha é de que a intensificação dos processos de fiscalização por parte da Prefeitura já são uma realidade. Tudo isso de olho no cumprimento do novo decreto municipal que amplia as medidas restritivas para conter o avanço do Covid. As novas medidas incluídas no decreto são a suspensão de todas as atividades a partir das 22 horas, exceto as consideradas essenciais, e segmentos econômicos declarados como atividades essenciais e indústrias, e a vedação para a realização de qualquer tipo de evento, independente do horário. Segundo informações aí, os órgãos de fiscalização formados pela Brigada Militar, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e outros assessores realizam ações de fiscalização nas academias, nos bares e outros espaços que estão aí incluídos nas restrições dos decretos. Avançando com as notícias, rumo ao Planalto Médio, uma parada por Marau. E as informações de que o projeto Vidas Verdes reinicia no Hospital Cristo Redentor. Crianças nascidas na maternidade recebem uma muda de árvore para o plantio.
e faz parte das atividades que marcam os 45 anos do Hospital Cristo Redentor, a reinserção desse projeto que se chama Vidas Verdes, que teve início no ano de 2008, ou seja, a cada nascimento promovido no Hospital Cristo Redentor, os pais recebem a muda de uma árvore que poderá ser plantada para simbolizar a vinda de mais um ser humano ao planeta Terra. Na capital do Planalto Médio, Passo Fundo, mais de 72 mil pessoas já foram vacinadas, conforme as estimativas oficiais. Desse número, 30 mil já completaram o esquema com as 2 doses. Então, essas são as informações atualizadas para se ter uma noção exata dos números que ocorrem no Planalto Médio. E conforme a secretária de Saúde, Cristine Pilati, o Passo Fundo já havia ido, além na execução do plano de vacinação, vacinando os trabalhadores da coleta e do manejo de resíduos sólidos, do transporte aéreo e dos coletivos urbanos. Migrando para as informações do estado do Rio Grande do Sul, que é fato nessa manhã, começamos pelo principal destaque do nosso editorial. A Assembleia Legislativa do Estado aprova a lei que autoriza a educação domiciliar, um serviço conhecido como homeschooling. O projeto recebeu 28 votos favoráveis e 21 votos contrários. Em 2018, o STF considerou a educação domiciliar que ela não é inconstitucional e precisa de uma normatização para ser aí concebida e permitida. Ou seja, na noite de ontem, a Assembleia votou um projeto de lei onde os pais possam encaminhar a educação dos filhos a partir de casa, com tutores particulares ou no uso das suas próprias atribuições. Aqui no estado, o texto é de autoria do deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, e foi encaminhado ao governador Eduardo Leite, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo. Segundo informações, o homeschooling tem diversas opiniões, entre aqueles que defendem a possibilidade de educação domiciliar a encargo de pais irresponsáveis e aqueles que rechaçam esse tipo de técnica, pois acreditam que ela não alcance o efetivo poder de concluir as fases de cognição e educação das crianças. Na indústria gaúcha, o luto toma conta por conta da despedida aos 81 anos de idade de Heitor José Miller, saudoso presidente da Fiergs por muitos mandatos e esteve aí à frente de diversas instituições de empresas e de indústrias. Ele faleceu no dia de ontem, aos 81 anos. Ele era natural de Tupandi e estava internado há uma semana no Hospital Moinhos de Vento, mas por problemas respiratórios e cardíacos não vinculados ao Covid. O velório vai ocorrer na cidade de Montenegro, na capela mortuária da funerária Vargas. O industrial assumiu a presidência da Fiergs pela primeira vez em 2011, sendo reeleito em 2014 e também permaneceu até 2017. À frente da Fiergs, ele administrou o sistema do SESI, do SENAI e também o Instituto Evaldo Lodge. Heitor Miller também presidiu a União Brasileira da Avicultura e foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Francos, presidente da Associação Gaúcha da Avicultura e fundador do Sindicato das Indústrias dos Produtos Avícolas do Estado do Rio Grande do Sul. Na Fiergs, ele também havia ocupado cargos de vice-presidente e no setor industrial, Heitor Miller era enxergado aí como uma liderança proeminente do sistema industrial. Condolências a toda a família, lembrando que contamos também com o apoio da funerária DEC Giovanni. Seguindo com informações, uma pesquisa liberada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, aponta as falhas no distanciamento controlado promovido pelo governador Eduardo Leite. Após aí o sistema ser deixado de lado no último mês de maio, os pesquisadores fizeram aí uma leitura. Quem fez essa pesquisa foi o pesquisador em biomedicina, Ricardo Roeder, com orientação médica da geneticista Lavínia Schuller-Facchini e do biólogo especialista em comportamento populacional Gonçalo Ferraz.
O estudo aponta que o modelo de distanciamento controlado não foi capaz de quantificar a real dimensão da epidemia no estado, tornando-se ineficiente para deter seu avanço. Duas falhas são principalmente apontadas na pesquisa promovida pela URGS. O modelo que não mediu o número efetivo de reprodução do coronavírus e a principal métrica para a avaliação do avanço de uma pandemia, e também deu a capacidade de atendimento do sistema de saúde um peso desproporcional no cálculo dos indicadores. Ou seja, segundo a pesquisa da URGS, os índices adotados pelo governo na questão das bandeiras e também do distanciamento controlado não era o mais efetivo possível. E a crítica ao uso de indicadores sobre a ocupação de hospitais foi feita por pesquisadores e médicos durante a vigência do sistema de distanciamento controlado. E análises feitas pela URGS mostram que em meados de 2020 as cores das bandeiras não guardavam semelhança com o grau de transmissão e não tinham impacto na redução de circulação de pessoas. O contrário também foi verificado. O aumento da taxa de transmissão não alterava as cores das bandeiras usadas para indicar o seu agravamento. São os primeiros trabalhos científicos que surgem aí pouco mais de 1 mês e meio depois de ser deixado de lado o sistema do distanciamento controlado. Destaques positivos no estado. Na noite de ontem, nós recebemos cerca de 146 mil doses da vacina da Pfizer. Desembarcou aí no aeroporto Salgado Filho. Não foi à noite, desculpe, foi no começo da tarde, por volta das 15 horas. Os imunizantes serão distribuídos a 18 coordenadorias regionais da saúde e repassadas depois às prefeituras. Quase 150 mil doses da vacina da Pfizer, que detém 90% de eficácia, deverá estar chegando aí aos vários municípios gaúchos. Destaque climático, que nós falamos ontem, sobre a possibilidade de fortes temporais que atingiriam o estado. E de fato aconteceu. Na região noroeste, em Horizontina, uma grande chuva de granizo foi registrada e danos também foram constatados. As áreas de instabilidade ocasionaram chuva nos 3 estados do sul do Brasil e as nuvens carregadas cobriram a região noroeste e facilitaram a ocorrência do fenômeno de descargas elétricas. E o município mais atingido foi Horizontina. As pedras de gelo se acumularam em diferentes pontos, causando transtorno aí aos moradores e aos motoristas. Na informação do saneamento, um aviso. A Corsã atualizou o seu site, deixando mais moderno e atrativo, com a possibilidade aí do consumidor ter um maior nível de acesso aos serviços e às informações disponibilizadas aos usuários. As mudanças foram desenvolvidas com base em uma análise de acessos ao site, que mostram as principais buscas dos serviços. Com isso, botões autônomos foram criados para que a população se guie de uma forma mais efetiva pelo sistema da Corsã. Em Porto Alegre, uma polêmica e um problema toma conta das ruas da capital dos gaúchos nessa manhã do dia 9. A coleta de lixo não está sendo realizada por conta de uma greve dos profissionais que atuam na empresa terceirizada. A coleta de lixo domiciliar foi interrompida devido à paralisação dos funcionários. A maioria dos trabalhadores é imigrante e reclama da falta de pagamento de férias pela empresa terceirizada, que poderá sofrer sanções por parte da prefeitura. Até o fechamento da nossa edição, diversos pontos da capital continuavam sem o devido recolhimento de lixo, que está sendo improvisado com o uso de caçambas que rodam a cidade recolhendo os materiais, porque os funcionários da empresa seguem paralisados. Na segurança, as notícias que nós recebemos nessa manhã dão conta de uma prisão incomum. Um jogador do 12 Horas, um time da metade sul do estado, acabou sendo detido pela Polícia Rodoviária Federal no ônibus do clube, quando se deslocava aí no sentido Pelotas-Rio Grande. Segundo informação, o Esporte Clube Rio Grande jogaria com o 12 Horas pela primeira partida das quartas de final da Segundona Gaúcha. A PRF parou o veículo e avisou os jogadores de que um sujeito estava com mandato de prisão em aberto.
Com isso, ao efetuar a revista, acabaram prendendo um jogador que responde aí por um crime de sequestro cometido no ano de 2019 na cidade de Osório. E ele também é investigado por participação em um outro sequestro na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Em razão dos fatos, foi dado voz de prisão ao meliante, que foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento. Segundo informações, para a gente encerrar a página da segurança, a arma que acabou alvejando e levando a óbito o servidor da SUSEP em Caxias foi recuperada numa ação policial na capital. Segundo informações, o Serviço de Inteligência da Polícia localizou o detento que havia fugido no último domingo após uma fuga programada e um resgate feito na unidade de pronto atendimento na zona norte de Caxias do Sul. No episódio, o agente penitenciário Clóvis Antônio Roman, de 54 anos, foi morto com um tiro disparado por esse detento. Nessa manhã, a polícia fechou o cerco e encontrou o esconderijo dele na Avenida Independência, zona central da capital gaúcha. Ao adentrar no apartamento, foi escutado aí um disparo de arma de fogo e o sujeito teria tirado a própria vida. As circunstâncias são investigadas pelos órgãos de segurança e a arma utilizada na fuga do último domingo foi recuperada e agora 3 pessoas também acabaram sendo presas nessa situação de hoje pela manhã. Sendo essas as informações para o nosso primeiro bloco, você acompanha agora uma matéria especial. A história do senhor Cleido Roane, que vem de Passo Fundo até Nova Prata para vender seus doces. Ele era professor de dança e, por conta da pandemia, teve que se especializar em um outro segmento. Histórias de reinvenção, você também acompanha por aqui na Conecta Mais. Após os comerciais, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo. Por conta da pandemia, diversas pessoas precisaram reinventar-se, muitas vezes deixar de lado sua própria formação e passar a ter trabalhos que possam a sustentar durante este momento. Esta também é a história do senhor Cleido. Um senhor que mora em Passo Fundo, era instrutor de mais de 12 ritmos de dança e hoje passa a tarde vendendo doces lá do município de Passo Fundo. Todas as quintas ou sextas-feiras ele está em Nova Prata. Confere só essa linda história. Eu, como era um instrutor de dança, eu sou um professor que dava aula em todos, inclusive aqui em Nova Prata também dei muitas aulas de dança, e por causa desse problema da pandemia eu parei. Então o que eu tive que fazer? Pegar uns docinhos para complementar a minha renda, porque a minha renda, o que eu ganho no NPS não dá para pagar os remédios. Então assim, eu peço à população, se puder me ajudar, toda sexta-feira estou aqui na sinaleira vendendo, agradecendo muito às autoridades da prefeitura que deixam eu trabalhar tranquilamente e eu consigo sobreviver, né? Porque eu cada 21 dias eu preciso de uma quantia X de dinheiro para comprar remédios e não são poucos. Então assim, fico muito agradecido novamente por essa oportunidade que vocês dão para a gente, abrindo espaço, abrindo portas para a gente trabalhar. E a gente não quer nada de graça, não quer esmola, a gente quer trabalhar, expor o produto e mostrar o que a gente faz. Eu tenho Doces Palmas de Passo Fundo, até inclusive está aqui uma caixa, um doce assim maravilhoso. Eu já tenho uma clientela muito boa aqui. As pessoas esperam eu chegar na sexta-feira para comprar. Então assim, quem compra uma vez o meu doce não vai se arrepender, ele volta a comprar de novo, porque são muito gostosos. Então mais uma vez, se tu puder me ajudar toda sexta-feira, vim fazer sua contribuição de comprar meus docinhos, eu estou aqui. Até eu tenho uma frase muito bonita ali, depois se tu quiser focalizar aquela frase que fui eu que inventei, que é: não tive a oportunidade de estudar, mas sou um doutor nos doces. Muito obrigado. Pedras Andretta, há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos, acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta.
Na La Parola Pizzeria, você encontra as pizzas mais saborosas da região, com ingredientes frescos e um preparo mais do que especial. Um ambiente aconchegante para receber você e sua família. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Retornando ao vivo para a segunda parte do Expresso Meio-Dia, que conta com o apoio da Universidade de Caxias do Sul e da funerária Tec Giovanni. Nesse momento, fazem 18 graus na capital nacional do Basalto. O céu está ensolarado e para quem estava com o tanquinho cheio de roupa para lavar, aproveita hoje porque amanhã vai chover. E mandando um abraço para a dona Mirene Vera Furlaneto, que acompanha a nossa live pelo Facebook. E nas notícias do Brasil, que são destaque nessa manhã, o governo federal libera aí um montante de 3,1 bilhões de reais para gastos dos ministérios. O Ministério da Educação teve o maior desbloqueio de recursos. Segundo informações, o Ministério da Economia publicou nessa manhã a portaria 6.518 e liberou 3 bilhões e 100 milhões de reais da dotação orçamentária dos ministérios e das autarquias federais. O valor corresponde a 33% da dotação orçamentária primária. Segundo o Ministério da Economia, o desbloqueio foi possível em razão da redução na projeção dos gastos com despesas obrigatórias. O maior desbloqueio foi o do Ministério da Educação, que vai receber aí cerca de
900 milhões nesse primeiro momento e ainda tem mais 1,5 bilhão bloqueado sobre a ordem dos pagamentos obrigatórios. Por falar em Ministério da Economia, quem andava um pouco sumido e aparece um pouco menos na mídia, mas quando vem causa notícia, é o ministro da Economia, Paulo Guedes. E segundo suas declarações, no final do dia de ontem, o Brasil sofreu diversos danos nos últimos anos por força aí do Mercosul. Paulo Guedes afirmou na última terça-feira que a participação no Mercosul tem sido prejudicial ao Brasil. Segundo ele, a associação do bloco travou a ampliação de mercados pelo país. Ele disse, abre aspas, estamos unidos ao Mercosul e nos causou muitos danos nos últimos 30 anos. O Brasil está comercializando menos com os nossos parceiros do Mercosul hoje do que há 20 anos atrás. Foi uma armadilha, impediu o Brasil de se engajar em uma integração industrial mais produtiva nas cadeias globais, afirmou Paulo Guedes durante uma conferência virtual do Bradesco BBI em Londres. E o ministro da Economia também destacou que o Brasil pretende reduzir de forma unilateral as tarifas de importação, visando aumentar a rentabilidade das suas cadeias produtivas. Avançando pelos destaques em Brasília, sobre relatoria da ministra Carmen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal marca a sessão de emergência para discutir a suspensão da Copa América. Diversas ações foram encaminhadas ao STF para barrar a realização dos jogos, e isso foi parar a discussão do julgamento no plenário. A ministra Carmen Lúcia solicitou em despacho a instalação de uma sessão virtual extraordinária para amanhã, dia 10 de junho, onde os ministros irão votar. Em razão da excepcional urgência, a ministra convocou os demais colegas. A ação, que é protocolada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, pede que sejam interrompidos os preparativos para o Brasil como sede da Copa América. De acordo com o partido autor da ação, a decisão de sediar o torneio contraria as regras aí de autoridades sanitárias para contenção da Covid-19. Polêmica posta, ação judicial proposta, e o STF vai ter que se manifestar sobre mais esse espinhoso assunto. Agora que os jogadores da seleção resolveram disputar a Copa América, mesmo que contra a vontade, cabe à Suprema Corte Brasileira decidir. Informações dessa manhã sobre a CPI da Covid-19 no Senado. Os senadores concordaram em convocar o deputado Osmar Terra e o auditor do TCU, que é suspeito em produzir uma nota sobre supernotificações de morte por Covid. Entre os convocados está a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francianato. A CPI ainda aprovou a retirada do sigilo de documentos enviados à comissão pelo governo federal. Seguem os trabalhos no Senado sobre muita discussão e bate-boca nessa manhã. Informação do Ministério da Justiça. A Operação Luz na Infância entrou na sua 8ª fase e diversos policiais foram às ruas na manhã de hoje em todos os estados brasileiros. 176 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 18 estados, e agências de aplicação da lei em mais de 5 países. A Operação Luz na Infância visa aí combater o crime de pornografia infantil na internet, seja por vídeos, fotos ou outros tipos de mídia. A pedofilia é combatida de forma efetiva e mais uma etapa dessa operação foi deflagrada. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, um sujeito foi preso em Ijuí durante essas investigações. Informações e dados estatísticos. Durante o mês de maio, pela primeira vez, os óbitos por Covid-19 atingiram as pessoas abaixo dos 60 anos em um grau maior do que os idosos. Foi a primeira vez que essa inversão na escala aconteceu. O que quer dizer, durante o período, mais óbitos de pessoas abaixo de 60 anos, ou seja, a jovens, crianças e adultos, foi registrado por conta do Covid
do que era feito com os idosos acima de 60 anos, o público comumente relacionado aos óbitos no começo da pandemia. Segundo especialistas, a vacinação da faixa etária idosa fez com que os números se invertessem nos cálculos. Falando de boas notícias nesse cenário da Covid, a Pfizer vai entregar ao Brasil nessa semana mais de 2.400.000 doses da vacina Comirnaty, que é o nome dela, em 3 voos durante a semana. A primeira remessa desembarcou no dia de ontem no aeroporto de Viracopos e a segunda remessa está prevista para amanhã e a terceira até o final da semana. Segundo informações, a farmacêutica prevê novas entregas aí entre hoje e o final de semana, totalizando 2.400.000 doses que vão aí acompanhar o Programa Nacional de Imunização e nós torçamos para que elas cheguem o mais rápido possível à população. Seguindo com as notícias, nós havíamos adiantado que fortes chuvas atingiriam a região sul e o fato aconteceu no município de Canelinha, na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí, e em mais de 9 cidades foram registrados alagamentos, deslizamentos e muitos transtornos por conta da chuvarada que ocorreu na noite de ontem e na madrugada de hoje. Diversos estragos foram provocados, as prefeituras e as defesas civis trabalham de forma aí bastante ampla para liberar. Canelinha é a cidade mais afetada. 17 pessoas foram resgatadas por conta do alagamento em vários bairros e foi registrado diversos deslizamentos, queda de postes, entre outras fatalidades causadas pela chuva excessiva. Avançando com as informações, vamos aos destaques internacionais dessa manhã. As eleições no Peru, com 99% das urnas apuradas, Castillo, o candidato de extrema esquerda, mantém vantagem sobre Keiko Fujimori, a candidata de extrema direita nas eleições peruanas. Então, palmo a palmo, por volta aí das 4h45 de Brasília, Castillo tinha uma vantagem de 71 mil votos a seu favor contra Keiko Fujimori. A diferença chegou a 113 mil votos, mas acabou caindo. Com quase 99,8% das urnas apuradas, Castillo detém 50,20% dos votos válidos e Keiko Fujimori 49,79%. Segundo as informações, as auditorias internacionais aprovaram o pleito eleitoral no Peru, dizendo que ele ocorreu dentro da legalidade. Assim que tivermos o resultado oficial, repassaremos a vocês. E os chineses seguem no desenvolvimento de novas tecnologias e uma vacina para a Covid através de inalação é desenvolvida. Segundo informações, epidemiologistas e virologistas do distrito de Shenzhen, da empresa de biotecnologia CanSino Biologics, desenvolveram um imunizante que é destacado aí com muitas vantagens. Segundo informações, a nova vacina é necessária numa quantidade muito menor do que a utilizada por via injetável e ela pode ser inalada, segundo as informações. Aguardaremos para verificar a efetividade desse novo medicamento. E na África do Sul, um caso curioso que a gente reporta. Uma moradora local deu à luz a 10 crianças no mesmo parto. Douglas vai baixar a foto para a gente ter conhecimento do caso. A sul-africana Gosiane Tamara Sitolé, de 37 anos, era mãe de gêmeos e agora adicionou 7 meninos e 3 meninas à família. Segundo informações, ela deu à luz a 10 bebês no hospital de Pretória, capital da África do Sul. E o caso foi confirmado e ela quebrou o recorde mundial de nascimentos múltiplos. Segundo o pai, são 7 meninos e 3 meninas nascidos na 20ª
na 29ª semana de gestação. O casal já tem gêmeos de 6 anos de idade e garante que a gravidez foi natural. Haja fralda para trocar aí de 10 crianças, mas enfim, toda sorte ao casal sul-africano. Encerrando as notícias de hoje, Joe Biden marcou a sua primeira viagem internacional. O chefe americano atravessa o Oceano Atlântico num compromisso de mais de 8 dias e vai visitar as principais lideranças europeias. Ele vai a Bruxelas, na sede da União Europeia, visitará aí as lideranças inglesas em Londres e encerra a sua visita no Kremlin. Sim, Joe Biden estará frente a frente com Vladimir Putin, presidente da Rússia, para discutir assuntos bilaterais dos dois países, e Biden parte para o seu primeiro compromisso internacional. Sendo esses os principais destaques do Expresso Meio-Dia, a gente se despede de você, convidando para seguir na nossa programação. Retornamos amanhã, a partir das 12 horas, com notícia, informação, atualização e jornalismo. Esse é o Expresso Meio-Dia, feito diretamente para você. Uma boa tarde a todos.